Muito bom dia, senhores representantes dos órgãos de governo regional, dos representantes dos órgãos locais, estimados colegas. Antes de mais, quero agradecer o convite que me foi dirigido para dirigir algumas palavras sobre o tema da rentabilidade. Algo já foi dito no vídeo introdutório, portanto, o meu trabalho fica um pouco mais facilitado nesse aspecto. O que é que significa a rentabilidade? Mas a rentabilidade é essencial para aquilo que nós vimos nos últimos 4, 5 anos. Um processo de ajustamento bastante duro iniciado em 2011, um processo de ajustamento empresarial duro iniciado logo no início da década de 2000 e que se materializou numa fase de recuperação do crescimento que as empresas conseguiram recuperar rentabilidade e conseguiram investir, conseguiram aumentar a dinâmica de exportações. Claramente, esse é o processo mais significativo. Só dizer que hoje as exportações representam mais de 40% do PIB. Isso é o resultado de um esforço claro por parte das empresas. E, obviamente, também do setor de turismo. O turismo tem vindo a aumentar o seu peso no conjunto da economia. Vamos começar por olhar um pouco para a evolução recente da rentabilidade. O economista teria que o fazer, olhar para os seus principais drivers. Porquê é que é importante a rentabilidade? Foi aqui dito, as empresas rentáveis remuneram os seus fornecedores, remuneram os seus funcionários, criam emprego, geram fundos para investir, ganham capacidade de crescer, de expandir e de gerar mais crescimento económico, gerar mais riqueza. Se não tivermos empresas rentáveis, não temos essa capacidade. E, portanto, claramente aquilo que aconteceu nos últimos anos é fruto dessa dinâmica. Vamos ver alguns dados. Onde estávamos em 2015 em termos de rentabilidade? É um estudo do Banco de Portugal, podem encontrá-lo no site do Banco de Portugal e podem ver Portugal ali com uma posição de meio de tabela, com uma taxa de rentabilidade de capitais próprios de 7%. Não está muito distante dos seus parceiros, mas está muito aquém daquilo que seria desejável. Aliás, todos os parceiros europeus estão muito aquém daquilo que seria desejável. É visível na barra, nos números a cor-de-rosa, que tínhamos taxas de rentabilidade de mais de 13% antes da crise. E Portugal estava exatamente onde está hoje, com 7%, ou 7,5%. Durante a crise, os níveis de rentabilidade caíram significativamente. É natural, há um ajustamento económico forte, as empresas têm uma perturbação da sua atividade e da sua rentabilidade. No entanto, estes 7% dificilmente cobrem o custo do capital. Não cobrindo o custo do capital, obviamente não têm capacidade de atrair novo investimento, novo capital e podem comprometer a capacidade de crescimento económico. Como é que podemos ver os drivers da rentabilidade? Vamos ver em 3 grandes blocos. A rentabilidade dos capitais próprios pode ser composta numa rentabilidade das vendas, e estamos a falar resultado líquido sobre o volume de negócios, na rotação do ativo, na eficiência que as empresas têm em gerir o seu ativo e, portanto, como é que é o volume de negócios relativamente ao ativo e, por último, o ativo sobre capitais próprios, o endividamento. Os 2 primeiros blocos foram claramente positivos, contribuíram desde 2012 para uma melhoria dos níveis de rentabilidade das empresas. No entanto, nos últimos 5 anos houve um processo de desalavancagem bastante significativo. Quando Portugal entra num período de ajustamento, tinha níveis de endividamento global que eram dos mais elevados a nível europeu e mesmo a nível mundial. E, portanto, as empresas tiveram que originar um processo de desalavancagem significativo que, durante este período, teve um contributo negativo para esta dinâmica de rentabilidade. Se virmos, em 2012, no pico da crise, temos, a nível geral e em termos de setor, olhando aqui um pouco também para o setor do turismo, que é o tema central desta conferência, que vai na sua 12ª edição, é visível que de 2012 a 2016 houve uma recuperação significativa da rentabilidade. Estamos a falar de 5% a nível global, todos os setores de atividade económica. No setor de turismo estamos a falar de mais de 15%. Se olharmos para a dinâmica dos setores na região autónoma da Madeira, vemos algo bastante semelhante. O que aconteceu? As empresas conseguiram aumentar a sua rentabilidade mais do que foi o crescimento do seu volume de negócios durante este período. E a fase de recuperação económica traduziu-se efetivamente numa melhoria do volume de negócios. Poderíamos ter uma situação em que as empresas aumentavam a sua rentabilidade, mas estavam a diminuir o seu volume de atividade. E, portanto, não há aqui um efeito denominador. As empresas foram mais eficientes e conseguiram gerar mais retorno sobre a sua atividade.
Se virmos o segundo bloco, rotação do ativo, volume de negócios sobre ativo, houve igualmente uma melhoria significativa em todos os setores, a nível nacional e a nível regional, com dinâmicas de cerca de 5% no total, turismo mais 10%, aqui ambas as regiões com dinâmicas muito próximas, olhando para o total do país, olhando para a região autónoma da Madeira. Contudo, com níveis ainda hoje que são cerca de inferiores a 60% de rotação do ativo, estamos muito aquém daquilo que é a norma noutros países. Ou seja, existe ainda um espaço de aumentar a eficiência das empresas portuguesas neste campo. Há países com dimensão semelhante que têm taxas de rotação do ativo muito próximas de 100%. Não é uma diferença de composição setorial. Às vezes podia-se dizer que temos economias que têm composições setoriais e têm setores muito mais eficientes nos quais Portugal não tem ainda capacidade de estar presente. Não é o caso. Se nós olharmos para a análise, fizermos a comparação do ponto de vista setorial e fizermos a comparação para empresas com a mesma dimensão relativa, vamos ver que esta diferença permanece. E, portanto, há aqui um potencial de recuperação, de aumento de eficiência e de rentabilidade bastante significativo. E, por último, alavancagem. Como podem ver, as empresas tinham mais de 300%, ou seja, ativo sobre capitais próprios era superior, o rácio era superior a 3 vezes. Houve uma diminuição bastante significativa neste período. Temos uma diminuição de cerca de 20 pontos no total da economia, temos 50 pontos de redução do endividamento no setor do turismo. Se viermos à região autónoma da Madeira, temos uma redução de mais de 75 pontos percentuais no rácio de alavancagem. Contribuiu claramente de forma adversa para a rentabilidade. Contudo, era algo que era desejável. Empresas mais saudáveis são empresas que têm níveis de alavancagem mais baixa. Obviamente, o mix de capitais próprios e capitais alheios é um driver importante de rentabilidade. Não podemos dizer que estamos exclusivamente dependentes de capitais próprios, seria ineficiente, estaremos dependentes do mix de capitais alheios. No entanto, quando o nível de capitais alheios é demasiado elevado, tem um efeito adverso. Começa-se a colocar em causa a capacidade da empresa gerar recursos, inclusive para financiar os próprios capitais alheios. Se nós tivéssemos mantido os níveis de alavancagem aos níveis de 2012, teríamos tido níveis de rentabilidade para o conjunto do país cerca de 10% mais elevados, face ao que temos, aos 7% que foram mencionados, e para a região autónoma da Madeira teríamos tido um nível de rentabilidade cerca de 30% mais elevado. Mas, como disse, este é um processo importante porque as empresas entram com uma situação económico-financeira mais favorável e o setor bancário ou outros investidores olham para as empresas de outra forma, com capacidade de atração de capital e capacidade de expandir a sua atividade. Olhando para a dinâmica de investimento, já foi falado, as empresas necessitam de investir para crescer, as empresas necessitam de investir para se adaptar à procura em constante mudança. O primeiro indicador decorre, obviamente, daquilo que é a rentabilidade das empresas. Se olharmos para uma proxy de lucro unitário, vamos chamar o excedente bruto de exploração em rácio do VAB, vemos uma melhoria clara. E esta melhoria que começou durante o período de crise, hoje com níveis de cerca de 43%, bastante elevados, aí comparamos de forma relativamente favorável com outras economias, claramente houve um esforço de ajustamento bastante forte. E este esforço de ajustamento bastante forte materializa-se. Passar aqui à frente. Se responder. Ok. Se virmos as taxas de investimento, vemos que vínhamos com níveis de cerca de quase 30% pré-crise. Durante o período do ajustamento, a taxa de investimento caiu para cerca de 15%. Hoje há uma recuperação, estamos em níveis de cerca de 20%. Podemos ver a taxa de investimento ao nível das empresas, e estamos a ver um investimento sobre o seu VAB. Podemos ver ao nível de contas nacionais e vemos o peso do investimento sobre o PIB. Temos indicadores semelhantes. É hoje cerca de 20%, está em recuperação, mas obviamente é manifestamente pouco. Porquê? Porque a erosão de capital anda nesta ordem de grandeza. E, portanto, aquilo que está a ser feito é basicamente repor o estoque de capital existente e não estamos a aumentar o estoque de capital. Essa reposição do estoque de capital, ou o reforço do estoque de capital, é essencial. Um aumento da capacidade produtiva. Porquê? Porque as empresas se internacionalizaram e são hoje, têm uma capacidade exportadora maior do que tinham no passado, que estavam mais orientadas para a procura interna. Porque a própria qualidade dos produtos e serviços que têm que ser exportados tem que melhorar.
E, portanto, claramente não estamos a falar apenas de expansão da capacidade, mas também uma alteração da estrutura produtiva no sentido de ajustar àquilo que é a constante mutação da procura. E essa mutação é cada vez mais rápida. E, portanto, os ciclos de investimento também têm que ser mais rápidos. Não são como no passado, que o retorno era alcançado no horizonte de 10 anos, hoje tem que ser necessário gerar um retorno no horizonte mais curto. Se virmos a dinâmica de crescimento económico nos últimos 4 anos, só chamar a atenção, temos aqui o crescimento do PIB pelas suas diferentes componentes. A barra vermelha que representa o contributo de consumo privado tem-se mantido relativamente constante e, portanto, apesar da reposição de rendimentos e reversão de algumas medidas que foram adotadas durante o período de ajustamento, as famílias têm mantido o nível de crescimento da sua despesa de consumo alinhado com a dinâmica de rendimento, não estão a consumir mais. E o que mais tem contribuído é o que está na barra roxa, que é o contributo do investimento, com mais de 1 ponto percentual anual em termos de contributo para a dinâmica de crescimento económico. E, portanto, claramente a transformação que está a acontecer, num contexto difícil, as empresas internacionalizaram-se e as empresas têm hoje que investir mais. Mas para investirem ainda mais têm que gerar mais capital e para isso têm que ser mais rentáveis. Também as exportações líquidas têm um contributo menor. Houve uma capacidade clara de reforço do potencial exportador da economia portuguesa. Antes da crise, a economia portuguesa era uma economia relativamente fechada. Apesar de se dizer e lerem os manuais e diz que Portugal é uma pequena economia aberta, a verdade é que as exportações representavam menos de 30% do PIB. Vamos ser ambiciosos e comparar-nos com economias como a belga ou a holandesa, que têm dimensões populacionais semelhantes. Têm um peso das exportações de mais de 100%. E quando tivemos o programa de ajustamento, uma das medidas passaria, na ausência do mecanismo de taxa de câmbio, ter um mecanismo de desvalorização interna, que não chegou a ser implementado ao nível do mercado de trabalho, sem o qual se dizia que as empresas não têm capacidade concorrencial de produzir e de estar presente nos mercados internacionais. Está aqui a prova, um crescimento de 12 pontos percentuais no peso das exportações sobre o PIB. Mais importante, foi ultrapassado o peso das importações sobre o PIB. E, portanto, a economia conseguiu passar de um déficit crónico de cerca de 10% do PIB. Se quiserem pensar numa ótica de capital, a economia todos os anos se endividava num montante equivalente a 10% do PIB e hoje tem um ligeiro excedente e, portanto, consegue reduzir o seu endividamento externo. E, portanto, claramente, esta é uma alteração importante. E esta dinâmica decorre não só ao nível dos bens, como ao nível dos serviços. As exportações cresceram um total acumulado de quase 50% desde o ano 2008. E foi o ano que eu considerei como ponto de partida pré-crise. E podem ver um crescimento significativo, cerca de 44% ao nível das exportações de bens, são as mais relevantes, mas um crescimento de mais de 60% ao nível dos serviços. Estamos a falar de serviços onde o turismo tem um papel importante, e claramente houve um crescimento muito significativo da atividade turística em Portugal, mas começamos a falar cada vez mais de outro tipo de serviços. Temos a capacidade de atrair investimento, porque temos mão de obra qualificada, as nossas universidades formam jovens com excelente formação a nível internacional e as empresas internacionais que anteriormente vinham a Portugal buscar uma parte desse talento, instalaram-se em Portugal, onde estão a contratar esse talento. Tínhamos durante algum tempo instituições financeiras internacionais que instalavam em Portugal uma parte dos seus back-office ou serviços de apoio, mas embora com necessidades especializadas, começamos a ver uma atração de engenheiros e de empresas tecnológicas. A Google é um exemplo, embora como a Mercedes-Benz, que passe a publicidade, se virem a publicidade que está a ser feita, está baseada no User Experience. Eu tenho um Classe A que tem um ecrã XPTO grande e tudo aquilo que são os sistemas de infotainment dos automóveis vão ser desenvolvidos em Portugal por essas equipas. E, portanto, a percepção de que existe aqui competências por parte das empresas e que se estão a instalar em Portugal. E isso vai ter um contributo adicional para a dinâmica dos serviços. Como disse, o turismo, claramente, com um contributo bastante forte. Um aumento muito significativo do número de estabelecimentos. Obviamente, com alterações. Tínhamos, no passado,
hotéis, pensões, começamos a ter cada vez mais alojamento local e outros tipos de alojamento que obviamente influenciam a triplicação do número de estabelecimentos, mas a verdade é que também o número de hóspedes durante este período teve um aumento bastante significativo. E, portanto, estamos a falar aqui, desculpa, de um crescimento bastante forte, só na região autónoma da Madeira, nível nacional mais de 70%, na região autónoma da Madeira, que já era uma região turística por excelência, um crescimento de 60%. E, portanto, claramente, dinâmicas bastante favoráveis. E estas dinâmicas, fruto do processo de investimento, permitiram um crescimento não só dos proveitos totais que duplicaram, como inclusive é um crescimento da receita por aposento. E, portanto, não houve aqui, pode-se dizer, alguma canibalização, não houve um sinal claro de canibalização, no sentido em que os diferentes estabelecimentos conseguiram adequar-se a uma procura em transformação. Procurar prestar novos serviços de mais valor acrescentado, diferenciando-se e, com isso, extrair mais valor. Foi algo que aconteceu também em termos de exportações. Quando nós vemos o crescimento que tivemos ao nível das exportações em termos reais, bastante significativo, aconteceu, e contrariamente ao que acontecia no passado, um crescimento em termos nominais. Ou seja, as empresas portuguesas não só conseguem vender mais quantidade, como estão a conseguir extrair mais valor dessa exportação. E, portanto, com isso estão a ganhar cota de mercado significativa. Hoje, a nível global, Portugal recuperou e ultrapassou mesmo a cota de mercado que tinha em 2000. O período do início dos anos 2000, com a criação da moeda única, a abertura dos mercados tradicionais do têxtil e calçado a outros países, teve implicações fortes sobre uma parte do tecido produtivo. Hoje as empresas têm uma cota de mercado maior. E isto, que acontece ao nível do turismo, é o que está a acontecer nos demais setores. Uma capacidade de transformação e de reposicionamento das empresas que, obviamente, terá que continuar para que, num mundo mais globalizado e hoje que se discute protecionismos, mas vemos que esses protecionismos podem ter implicações do ponto de vista mais de custos para o consumidor final e perturbações no crescimento económico, do que propriamente conseguir induzir uma nova fase de deslocalização das atividades. E, portanto, dizia, esta diferenciação é cada vez mais importante para que, independentemente do que venha a acontecer, os produtos e serviços portugueses tenham procura. Foi aqui dito também, aqui isso, indicador avançar, empresas rentáveis são empresas sustentáveis. Porquê? Porque são empresas que têm um potencial de continuar a crescer. Uma empresa, ao contrário de um ser físico, não tem propriamente uma duração limitada. Uma empresa tem, por definição, uma duração ilimitada. Ultrapassa-nos a todos. Quanto mais rentável for essa empresa e a sua atividade, maior será a sua longevidade. E quanto maior for a sua rentabilidade, maior será a sua capacidade de atrair capital. Uma economia é tão saudável quanto é o seu tecido produtivo. E dissemos, nos últimos anos houve um processo de transformação forte, significativo, as empresas aumentaram a rentabilidade. Mas a crise deixou-nos um legado forte. No balanço dos bancos, e os bancos são tão fortes quanto são as empresas, suas clientes, e, portanto, aqui há uma relação unívoca. O que está dentro de um balanço de um banco, de uma forma simplificada, é a atividade económica que esse banco apoia. As empresas às quais ele está a prestar apoio e as famílias às quais ele está a prestar apoio. E durante a crise nós vimos um aumento daquilo que é um chavão, vão ver a sigla NPE, rácio de ativos não produtivos, ou Non-Performing Exposures. Significa o quê? A qualidade de ativos sobre os quais existem indícios de imparidade no balanço de um banco. Tem vindo a reduzir-se, aproximou-se de 20%. É hoje de cerca de 12%. Na região autónoma da Madeira é um pouco mais elevado, cerca de 18%, mas obviamente tivemos uma economia em ajustamento dentro de uma economia em ajustamento. E, portanto, claramente tem aqui algum efeito. Mas quando vemos ao nível das instituições, vemos que aquilo que é apontado muitas vezes por parte de investidores internacionais ou autoridades internacionais como um tema sistémico, não é. Existem bancos para quem o legacy é um tema ao qual eles têm que dedicar muitos recursos para fazer a sua gestão. E esses recursos estão dedicados à gestão do legado, não estão dedicados à gestão do negócio corrente. E, portanto, não estão ou não poderão dar o mesmo apoio às empresas viáveis e saudáveis que estão a operar, que estão a investir, e outros bancos podem fazer essa atividade. E, portanto, claramente, temos aqui uma diferenciação. Mas, independentemente do legado e da atenção que os bancos estejam a dar à gestão desse legado,
existe uma capacidade de análise do ponto de vista setorial. E verificamos, crédito ao setor de atividades de alojamento, restauração e similares tem um crescimento acumulado desde dezembro de 2016 de 11%. Durante este mesmo período, o crédito à economia caiu cerca de 10%. Este processo de desalavancagem, como disse, também é um processo de saneamento do tecido produtivo. Empresas que não eram viáveis e que se foram mantendo numa situação de crescimento relativamente forte nós tivemos em Portugal, apesar de tudo, com uma procura interna forte, que a crise contribuiu para a sua eliminação, vai tirar do mercado empresas não viáveis que estavam a distorcer a capacidade concorrencial das outras e a capacidade das empresas saudáveis poder se ingrar. E, portanto, o setor bancário claramente teve esta capacidade de diferenciação e de focar nos projetos e nos setores mais importantes. Por outro lado, se olharmos para a informação do Banco de Portugal, vemos que empresas mais saudáveis, teoricamente, são empresas com menos risco e têm custos de financiamento muito mais baratos e condições de acesso a crédito muito mais facilitada. Uma empresa de menor risco pode ter um custo do crédito até 1/3 menor do que uma empresa de mais risco. E, portanto, é uma empresa que vai conseguir captar recursos e é uma empresa que vai conseguir, obviamente, investir muito mais. O setor financeiro, obviamente, tem que olhar para as empresas. Existe aqui uma relação bionífica, não é apenas o banco que olha para a empresa ou a empresa que olha para o banco. É necessário que ambos entrem numa parceria que a materialização do projeto conduz, de alguma forma, àquilo que chamemos um casamento e que vai continuar. O que é que espera o banco? O banco espera que haja um bom projeto, bem documentado, com um racional económico-financeiro que faça sentido. O banco espera que o promotor tenha experiência, know-how do setor e o banco espera que esse projeto esteja articulado com as diferentes entidades presentes no mercado e com os diferentes programas que existem. Autoridades nacionais, autoridades regionais, o Instituto de Desenvolvimento Empresarial na Madeira, por exemplo, mais recentemente as linhas PME ou o IFRU, no caso do turismo, onde pode ser utilizado linhas IFRU, e, portanto, obviamente, são elementos importantes na definição do projeto e na análise do projeto por parte do setor. Mas espera-se também que o banco tenha um conhecimento do setor para poder avaliar bem o projeto que lhe está a ser apresentado. Que tenha a capacidade de conhecer o cliente, porque, como disse, a relação inicia-se aí. Portanto, o cliente vai ter várias vicissitudes ao longo da vida do projeto e em que a possibilidade existe de o banco adequar o seu financiamento e o seu acompanhamento no sentido de manter a viabilidade do projeto. E, portanto, esse é um fator importante, claramente importante. E foi aquilo que nós vimos nos últimos anos. Apesar do volume de crédito de empresas estar a cair, temos crédito a determinados setores de atividade em expansão. Temos o crédito às boas empresas a evoluir positivamente e temos um setor financeiro cuja finalidade é apenas intermediar recursos e gerir risco. É captar os recursos dos seus depositantes e aplicá-los da melhor forma possível nos projetos mais rentáveis que permitam remunerar o capital que está investido, parte do banco, igualmente os depósitos, os depositantes, e com isso contribuir para a geração de riqueza. Concluindo, novamente um gráfico, e é o último que apresento. Voltando aqui à taxa de investimento, a linha vermelha em cima representa a taxa de investimento ao nível da economia, a linha verde representa a taxa de poupança. Até à crise podem ver um gap significativo que existia, era financiamento externo. A economia investia e consumia mais do que aquilo que tinha capacidade, que eram os capitais que gerava, financiava-se no exterior, a crise fechou os mercados, foi necessário fazer um processo de ajustamento, o que fizeram as empresas, refocaram-se, aumentaram a eficiência, processos de racionalização da sua atividade, redução de custos, tentativa de extrair mais valor dos produtos e serviços que produzem, capacidade de geração de cash flow e autofinanciamento. E por isso também vemos um crescimento tão moderado do crédito. Muitas das empresas estão a utilizar a capacidade de geração de fundos próprios para financiar a sua atividade. E o que aconteceu? A taxa de investimento aproximou-se da taxa de poupança da economia, 16%. Portanto, empresas rentáveis e empresas saudáveis são empresas que vão gerar mais emprego e, com isso, trazer mais rendimento disponível às famílias. São empresas que vão remunerar melhor os capitais e vão permitir ao acionista gerar capital e aplicar capital. E vão ser empresas que vão ter também capacidade de autofinanciamento. E, com isso, teremos um nível de investimento mais forte.
Só que com esse nível de investimento mais forte podemos ter o anseio de que a taxa de crescimento potencial da economia portuguesa passe dos cerca de 1,5 que temos atualmente para 2 ou mesmo 2. Temos várias dinâmicas, uma adversa, que é a demografia. Nós temos um declínio demográfico, obviamente pesa naquilo que é o crescimento económico, mas obviamente temos aqui a necessidade de gerar mais capital no sentido de aumentar a produtividade total de fatores e conseguir aumentar a taxa de crescimento económico. Portanto, mais rentabilidade significa mais crescimento económico e, no final, mais bem-estar para todos. Era a mensagem que vos queria passar. Muito obrigado.